Paz do Senhor, irmãos. Amém. É sempre um prazer e uma honra estar aqui. Quero agradecer ao pastor pela confiança e por vocês terem paciência de me escutarem também. E eu quero aproveitar que vocês estão em pé e pedir para vocês abrirem a Bíblia no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2. É um texto bem conhecido de todos nós. Fala de milagre, fala de uma forma bem especial ao nosso coração. Eu creio que nós já podemos sentir a sopro do Espírito Santo nesta noite. Eu quero convidar você a abrir o teu coração, como foi feito na oração. Abrir o teu coração para que Deus possa falar contigo nesta noite. Versículo 1 do capítulo 2 de Marcos. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pega o teu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra e é diante dela que nós nos colocamos agora, Senhor. Deus amado, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem Ti nós não somos nada e é por isso, Senhor, que nós oramos agora. É a Tua igreja, Senhor, que veio nesta noite para ouvir a Tua palavra. Ó Deus Santo, e a partir de mim, que sou carente de ouvir a Tua voz, nesta noite fala com a Tua igreja, que não seja o homem, mas que seja o Teu Espírito a falar através da Tua palavra, ao Espírito e à alma, e ao coração e à mente de cada um. Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço que seja assim, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Podeis assentar. Tá. O ambiente é ambiente de milagre, é ambiente de transformação, de mudança. Nós estamos passando por um tempo em que a palavra do Senhor ela é relegada a nada. Os cultos aonde a gente vai e tem exposição da palavra são os cultos menos frequentados. Os cultos onde você vai para aprender aquilo que está escrito na Bíblia, são os cultos que menos são frequentados. Isso não é de agora, já é há muito tempo.
Não estou dizendo de agora, não estou dizendo de agora da pandemia, não estou dizendo de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, mas nós podemos contar isso aí de 15, 20 anos atrás. Para trás, nós vemos que os cultos onde estão expostas a palavra, onde é exposta a palavra do Senhor, é um culto esvaziado. E eu quero expressar uma coisa que eu acho que é culpa nossa de púlpito, nós que estamos pregando, e é muito parte nossa, que muitas vezes nós deixamos de fazer que a igreja tenha interesse, tenha vontade, tenha desejo de ouvir a palavra. Porque muitas vezes nós não falamos aquilo que a igreja precisa ouvir, nós falamos aquilo que a igreja quer ouvir. Nós falamos aquilo que a igreja quer ouvir, então quando ela vem e não ouve o que ela quer, ela não vem mais. Por quê? Porque está sendo oferecido sempre aquilo que a igreja gosta, sempre aquilo que a igreja aprecia, sempre aquilo que ela quer. Mas tem hora, ou na maioria das vezes, que a palavra tem que ser exposta da forma como ela é, e para o que ela é enviada para fazer. Aleluia. E quando acontece isso hoje, a igreja se esvazia. Mas nós estamos diante de um texto que diz o seguinte, que outra vez Jesus volta a Cafarnaum. A base central de comando dele, o lugar aonde parte a maior trabalho de Jesus, ele volta para Cafarnaum. E eu começo esse texto dizendo aqui para você nesta noite, ele voltou de novo, então ele está dando mais uma oportunidade para mim, para você, para todos nós, de ouvir a palavra dele novamente, de aprender um pouco mais com ele. Ele está nos dando a oportunidade de entrar no mesmo lugar onde ele está e aproveitar a presença dele. E aqui eu vejo que muitas pessoas se apresentaram ali, eu acho até que houve uma disputa, porque a palavra diz que a casa estava cheia, que até a porta não tinha mais como entrar, porque estava cheia até a porta. E essa palavra diz, sabe o quê? Que ele não estava fazendo milagre, ele não estava curando, ele não estava dando pão e nem peixe, ele não estava entregando nada. Sabe o que ele estava falando? Anunciando a palavra. Ele estava falando a palavra. Ele estava dizendo aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Ele estava dizendo que eu tenho, ou que nós temos, que perdoar aqueles que nos magoam. Ele estava dizendo que a gente tem que abençoar aquele que nos amaldiçoou. Ele estava dizendo ali dentro que quando alguém bater na tua face, de um lado você tem que dar o outro. Era isso que ele estava falando. E estava chamando a atenção das pessoas, essa forma diferente de viver. Porque estava todo mundo acostumado com o revide. Todo mundo estava acostumado à mágoa, à tristeza, ao rancor. E Jesus está dizendo, olha, o que eu estou pregando através dessa palavra é para arrancar de dentro de você mágoa, tristeza, história, palavra, costume que foram colocados pelos outros. Mas hoje eu venho aqui para dizer para vocês o seguinte, diz Jesus, eu acredito que a partir de agora essa história muda. Você vai tratar as pessoas de forma diferente para que seja tratado de forma diferente também. O adúltero não é mais aquele que é visto ou pego no ato do adultério. O adúltero agora é aquele que só de olhar para uma mulher e no seu coração tiver a intenção, ele já cometeu adultério. A coisa ficou muito mais pesada. Não precisa mais apedrejar, basta a pessoa olhar para dentro do coração que vai sentir a culpa pelo adultério. Meu Deus. Sabe? Quando ele fala para andar a segunda milha, alguém pediu para você andar a primeira milha? Anda a primeira milha. Ele está dizendo diferente, você não precisa fazer nada por obrigação.
que a pessoa saiba que tem alguém que pode contar com ele, até no momento que ele nem esperava que tivesse, você vai estar lá. Porque está andando mais uma milha com ele. Porque estava todo mundo acostumado a retribuir quando vinha alguma coisa de bom. Quando vinha coisa de ruim, você retribuía com o mal. O mal era retribuído com o mal e o bem com o bem. Sabe onde eles estavam acostumados? O olho por olho e dente por dente. Então eles estavam vendo uma palavra diferente, eles estavam ouvindo uma palavra diferente. E é isso o que eu percebo nesta noite. Nós precisamos ouvir a palavra que vem de Jesus. E é a palavra que nós precisamos ouvir. E quando ele volta para Cafarnaum, ele está dando mais oportunidade. E essa noite é a mesma coisa. Você entrou de novo na igreja, ele está te dando mais uma oportunidade para você prestar atenção no que ele está falando com você. Às vezes, mesmo quando não está sendo pregada a palavra, mas às vezes ele fala conosco. Sabe o que acontece? Nesse texto, no versículo 2, ele diz assim, ó, muitos se reuniam ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Veja bem que a dificuldade para ver Jesus era grande. Não era. As pessoas estavam eu creio que fosse como hoje, as pessoas estavam se acotovelando, se apertando, procurando um cantinho para que desse para eles ouvirem a palavra do Senhor, ouvirem Jesus. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Glória a Deus. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado num ponto correspondente ao lugar onde se encontrava. E pela abertura desceram no leito em que o paralítico estava deitado. Irmãos, primeira coisa aqui que eu vejo, que as circunstâncias não determinam a história. As circunstâncias que nós passamos, ela não determina a história, a minha história, a história da humanidade, ela pode até fazer parte. Você pode até pôr no currículo, você pode até escrever no histórico da sua vida, você pode colocar no diário, olha, eu passei essa dificuldade, eu passei por esse problema, mas isso que nós estamos passando, eu quero te dizer hoje, isso é a palavra de Jesus para você nesta noite, essa situação que você está vivendo, esse problema que você está passando, essa dificuldade que vem se avolumando, essas palavras contrárias que tem passado pela sua vida, tudo isso que tem vindo ao contrário do que você queria, escreva, marque e diga o seguinte, isso não vai fazer parte da minha vida como aquilo que vai mudar a minha vida, não, isso aqui eu vou mudar essa circunstância, eu vou mudar esse sentido e essa condição, porque Deus está comigo, porque eu caminho com Ele e Ele comigo. Essa circunstância não vai fazer com que eu pare, com que me embarreire. Não é um monte de gente que vai fazer com que eu não chegue ao destino que eu preciso chegar. Eu saí com um propósito. Esses 4 homens saíram com um propósito. Eu acredito que eles saíram de casa assim. Eles pegaram hoje então cada um que hora que nós vamos nos encontrar, na hora. E que hora que nós vamos pegar o rapaz? Tá hora, então vamos lá. Aleluia. Eles disseram, nós vamos. E nós vamos levar ele para ver Jesus. Jesus vai ver esse alegrado hoje, porque nós determinamos isso no nosso coração. O propósito deles era ajudar alguém que não tinha como fazer nada. Sabe o que é interessante essa palavra? 4 homens sem nome, anônimo.
ninguém sabe o nome deles, não sabe de onde eles são, não sabe de onde eles vieram, não sabe de quem é o pai, quem é a mãe, não sabe onde nasceram, mas não interessa para eles, eles não querem saber disso, eles não querem saber do nome escrito em lugar nenhum, eles não querem saber de carteirinha, eles não querem saber de estátua, eles não querem saber de quadro, eles não querem saber do nome deles colocado em lugar nenhum, eles só querem saber que eles têm um propósito, uma obra a realizar, e eles vão realizar. Deus tem um negócio com a nome, irmão. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. A Síria ouviu de Deus, a respeito de Deus, por causa de uma menina, uma escrava sem nome. Ela não tinha nome e para a história ela não tinha nome, nem na Bíblia é colocado. Só acontece o seguinte: ela fez menção do nome do Senhor. O general Naamã foi até o lugar onde estava o profeta, recebeu a Deus e voltou para a Síria dizendo: olha, em Israel tem Deus, lá tem um Deus que cura da lepra, lá tem gente séria. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Sabe, essa palavra ela me leva a lembrar que eu não preciso de microfone, gravata, terno. Eu não preciso de carteirinha. Eu estou falando de mim. Essa pandemia é uma circunstância. E nós começamos a falar sobre isso. E sabe o que acontece? Quantos anônimos começaram a pregar a palavra por causa da pandemia? Quanta gente juntou o celular, colocou o celular, comprou o tripé, colocou lá e começou a fazer um cântico, começou a fazer uma oração e pregaram a palavra. Dons que estavam ocultos apareceram, palavras que a gente não pensava que as pessoas não tinham dentro, elas começaram a soltar, a liberar. Pessoas que não tinham oportunidade da igreja, a internet deu a oportunidade. A pandemia do Covid, para muita gente que foi uma desgraça, mas para outras pessoas foi uma bênção, foi uma mola, foi um motor propulsor para a pessoa saber que ela tinha Deus e podia dar aquilo que ela tinha dentro dela para as pessoas, para as outras pessoas. Esses homens aqui, eles tinham esse propósito: nós vamos levar, e ele vai estar na presença de Jesus. Aleluia. Não interessa. Eles chegam na casa, como nós lemos aqui no versículo. Quando eles chegam, a casa está lotada. Eu já frequentei alguns cultos em algumas casas, há uns 30 anos atrás, eu acho, em que você entrava no quintal, você não conseguia ficar, de tanta gente. Verdade, Jesus. E às vezes até quando você ia pregar, era difícil para você chegar no lugar. Verdade. E aqui esses homens, ele viram essa dificuldade, mas o coração deles estava no paralítico. Glória a Deus. Aleluia. O coração deles estava no... Sabe o que aconteceu ali? Eles olharam para a porta e não dava para entrar. Olharam para um lado, olharam para o outro. Aí eu acredito que ele, eu não sei, mas eu vou fazer menção. Eles olharam para o alto. Eles não baixaram a cabeça. Essa palavra está dizendo que eles não desanimaram, que a situação não fez com que eles se entristecessem. Eles falam: nós temos que arrumar um jeito. Não é para a esquerda, não é para a direita, nem para baixo. Nós vamos olhar para cima, olhar para cima. E eu faço menção do salmo que diz: eu levo meus olhos para o monte de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eles lembram disso e olham para lá e vê. Tem uma saída.
Irmãos, muitas vezes, na situação que nós vivemos, em situações, em condições adversas, elas nos obrigam a tomar atitudes extremas. Eu acho que foi domingo passado que o presbítero pregou sobre Gideão. Sabe por que Deus usou Gideão? Porque num momento de crise, onde o povo de Israel estava escondido, ele diz a palavra que eles estavam fazendo bicho, eles estavam se escondendo na rocha, nas cavernas, em buraco. Mas enquanto tinha gente se escondendo no buraco, Gideão ele achou um jeito para sustentar a família, para alimentar a casa, para ter o sustento. Ele achou um jeito. Ele falou: eles vão lá, a minha era, eles vão lá procurar alguma coisa, então eu vou ter que mudar o negócio. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou lá aonde amassa a uva. E ao invés de amassar a uva, eu vou malhar o trigo lá. Não é época de uva. Então todo mundo sabe que não tem ninguém fazendo nada lá, então ninguém vai me procurar lá. E lá eu vou fazer o trabalho. Ele usou a mente, ele usou o tempo, ele usou a hora, ele usou o conhecimento, ele usou a estratégia que Deus deu para ele ali. E sabe o que aconteceu? Deus olhou e viu assim: esse aí. Esse é diferente. Ele pensa, na hora da adversidade ele não desanima, ele não olha para baixo, ele não cai, ele não se assenta, ele se levanta e fala: eu vou fazer a diferença. E Deus opera através de Gideão um grande livramento. Por causa das circunstâncias, ele não parou diante dela. Diz a palavra que esses homens, eles começam a tirar as telhas, né? Algumas traduções dizem a abrir o telhado, outras destelhá-lo. Irmãos, já imaginou aqui no culto aqui e alguém começar Oh, glória! a abrir o telhado? Isso já aconteceu, viu? Teve um dia 31 de um ano aí que Eu não lembro disso. Eu não lembro. É verdade. Agora imagina, irmãos, de repente aquele barulho de telha saindo. Abre-se o teto. E de repente você pensa que vai descer qualquer coisa, menos um arejado. Num culto abre o teto, você que pensa que vai entrar o quê, gente? Aqueles homens não estavam preocupados com quem estava lá dentro. Eles não estavam preocupados com quem ia falar o que ia falar. Eles não estavam preocupados com o que ia acontecer depois com eles. Eles não estavam preocupados com o que poderia dizerem a respeito dessa atitude dele. Não, o propósito deles ia ser atingido, que era apresentar aquele homem diante de Deus. Agora imagina Jesus pregando a palavra dentro daquele aleijado descendo na frente dele. Detalhe, a palavra diz que eles planejaram para descer exatamente na frente de Jesus. Sabe o que eu penso dessa forma? Seja específico naquilo que você quer. Glória a Deus! Não precisa ficar passando em volta, passando ao largo, não. Seja direto com Jesus naquilo que você precisa, naquilo que você quer. Ele sabe o que você quer antes de você pedir, então seja direto com Ele. Porque Ele sabe o que você quer, sabe o que você precisa. Glória a Deus! E os homens foram diretos, eles foram lá. Desceu na frente de Jesus, Jesus viu aquela situação. E ele viu o paralítico, mas ele não olhou o paralítico naquele momento. A palavra diz que ele não olhou o paralítico primeiro.
Ele olhou para os 4 homens. Aleluia. Porque a palavra diz: vendo-lhe a sua fé. Glória a Deus. Amém. Vendo a fé daqueles que levaram o homem. Vendo a fé daqueles que se dispuseram a passar por um obstáculo para abençoar uma pessoa. Vendo a fé daqueles que acreditaram que se eles colocassem um homem na frente de Jesus, eles iam ser curados. Vendo a fé daqueles que não desistiram diante do obstáculo. Vendo a fé daqueles que não queriam fama, não queriam nome, não queriam posição. Eles só queriam abençoar alguém. Jesus, olha aqui, ele cumpre uma das palavras que ele diz lá no Sermão do Monte, quando ele diz: misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E misericórdia, irmãos, é uma palavra que é uma junção de 2 termos no grego: miseris e cordes. Miseris, estado de miséria, e cordes pode servir tanto para cordeiro como para coração. E sabe o que é isso? Ele está dizendo assim: ó, vocês que passaram por isso tudo, eu estou vendo que vocês, dentro de vocês tem misericórdia. E por causa da misericórdia que vocês estão tendo desse homem, porque o termo misericórdia diz o quê? É o meu coração voltado para o estado de miséria de alguém. Sabe o que é isso? É eu sofrer o que a pessoa está sofrendo, é ter a dor que ele está tendo, é passar pelo problema que ele está passando, é sofrer junto com a pessoa. É isso que Jesus está vendo isso aqui, está vendo? Que aquelas pessoas viram o sofrimento dele e precisavam de ajuda, e eles foram isso. Então, a partir do momento que eles tiveram misericórdia, eles receberam misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Às vezes a gente não entende porque uma pessoa é mais abençoada do que outra. Às vezes a gente não entende por que uma pessoa recebe mais que o outro. Mas quando a gente vai observar o histórico misericordioso da pessoa, ela não tem limite para ajuda, para afago, ela não tem limite para chorar junto e para sorrir junto. Ela está pronta para qualquer momento. Eu acredito que esses homens, quando Jesus olhou, ele viu tudo isso neles. E eu acredito que é isso que falta na igreja hoje. Não a igreja do Tremembé, eu estou dizendo todo o corpo de Cristo como igreja. Está faltando isso, misericórdia, atos de misericórdia, sofrer junto, caminhar junto, se cansar junto. Aleluia! Porque nós temos visto muito, é gente esperando oportunidade para contar o testemunho do que Deus fez por ele. Mas nós não vemos ninguém dizer: tal pessoa nós fomos ajudar, tal pessoa precisa de ajuda. É pouco isso que nós vemos. A igreja ela tem se escondido dentro daquilo que nós aprendemos no começo da mensagem, que diz: nós estamos presos à palavra que nós queremos e não à palavra que nós precisamos. Aleluia! Porque esses homens, eles entenderam o que é evangelho. E qual que é o verdadeiro evangelho? Qual que é o verdadeiro evangelho? A Bíblia diz, sabe o que é? Atender os órfãos e as viúvas às suas necessidades. Glória a Deus! Isso é o verdadeiro evangelho. Sabe? Então, irmãos, hoje eu não vim chamar a atenção nossa, eu vim só fazer a gente lembrar que nós temos algo mais a fazer. E está na mão de todos nós essa possibilidade, não é só na mão do pastor Marcos, ou do corpo de obreiro, ou de quem vem aqui louvar, ou de quem tem uma obrigação na igreja, não. Todos nós temos duas mãos, uma boca, 2 ouvidos, 2 olhos. Nós podemos agir de forma que o nome do Senhor seja exaltado, de forma que as pessoas saibam que a igreja do Senhor, ela está na terra para
adorado e louvado com as suas atitudes. Aleluia, aleluia. Nós somos igreja do Senhor. E sabe, aquelas pessoas que seguiam a Cristo na época dele, antes dele partir, ninguém chamava ele de cristãos. Chamavam os seguidores dele. Os apóstolos e os seguidores. Eles são chamados de cristãos. São em Atos dos Apóstolos. Jesus já tinha partido. E sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles expressaram neles a presença de Jesus Cristo. Quem olhava para eles via Jesus Cristo. Quem olhava para eles via o amor de Jesus Cristo. Quem olhava para eles via a misericórdia de Jesus Cristo. Quem olhava para eles via a seriedade de Jesus Cristo. Quem olhava para eles via aquilo que Deus instituiu para aquele que foi criado por Ele para ser, para manifestar a glória de Deus. Só a partir daí eles foram chamados de cristão. E cristão é um termo que quer dizer pequenos de Cristo. Então quem olha para nós, nos chama de cristão, tem que chamar por uma razão verdadeira. Não simplesmente porque a gente usa terno, gravata e anda com uma Bíblia debaixo do braço e vem na igreja nos cultos. Não. A seriedade de ser cristão é muito sério. É tão sério que os religiosos da época, eles confrontaram Jesus a partir de um momento. É interessante que alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser que é Deus? Mas sabe o que é interessante? Jesus, no versículo 5, ele diz assim: filho. Você já imaginou o que é Deus olhar para você e chamar você na presença de todo mundo? Filho. Você imaginou aleijado, paralítico, sem poder se mexer, e Deus falar: filho. E um monte de gente que estava olhando para você aleijado ali, ouvindo Deus falar para você: filho. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? É porque esse aleijão, essa paralisia, essa doença desse homem provocava algo maior. Quem olhava para ele via a maldição. Sabe quem olhava para ele? Olhava para ele e dizia: Deus abandonou esse homem. Sabe quem olhava para ele e dizia: olha, ou o pai, ou a mãe, ou algum antepassado dele cometeu um pecado muito grande. Quem olhava para ele via muito mais coisa. Quem olhava para ele era religioso, via muito mais coisa do que simplesmente um aleijado ali. E quando Jesus diz filho, ele fala assim: vocês estão vendo tudo o que vocês pensam a respeito dele. Não é o que eu penso. Eu tenho ele como filho. Vocês podem falar, pensar e agir como quiserem com ele, mas eu tenho ele como meu filho. É paternidade. Ele abraça e fala assim: ó, eu quero você no meu colo porque você é meu filho. Isso mexeu muito mais com eles do que qualquer outra coisa, porque ele disse filho. Primeiro ele chamou para ele. Tudo que pensavam de mal a respeito daquele paralítico tinha que acabar ali. Hoje Jesus está dizendo para você assim: se você recebeu ele como pai, Deus como pai, ele te chama hoje como filho e filha. E não interessa as palavras que tem falado a teu respeito. Não interessa tudo que tem lançado da sua história. Não interessa o teu passado. Não interessa o
jogaram na sua vida lá de trás e tem acusado o seu ouvido. Não interessa aquelas palavras que tem falado para o teu pai, para tua mãe, para o teu marido, para a tua esposa a respeito de você, do que você fez lá no passado, não interessa, porque hoje Jesus te chama de filho. Os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Independente do que as pessoas digam, pensem ou falem, hoje Deus te chama de filho, filha. Perdoados que são os seus pecados. E nós começamos a falar essa palavra aqui dizendo o seguinte, dizendo que nós estamos acostumados à igreja a ouvir aquilo que a gente quer. E esses religiosos, eles estavam acostumados a serem colocados em lugar de destaque, em lugar de honra. Porque se a gente ler o texto, ele vai dizer que eles estão assentados, enquanto o povo está de pé, enquanto as pessoas que não têm nome nem título estão de pé, se acotovelando para ver Jesus Cristo. Eles estão assentados. Eles tinham que estar de pé e colocando as pessoas para dentro. Eles tinham que ser o agente condutor para chegar à presença de Jesus. Não, ao invés disso, eles estavam lá para julgar, estavam lá para pensar coisas que não deviam ser pensadas. Irmãos, eles estavam agindo segundo aquilo que eles tinham aprendido dentro da igreja. Eles estavam agindo segundo o que eles aprenderam com a Bíblia, a Torá. Segundo tudo o que eles tinham aprendido até aquele momento. Mas Jesus veio para quebrar esse paradigma. Ele veio para quebrar o muro de separação. Diz a palavra que em Jesus não existe mais muro de separação. Glória a Deus. Quando eles olham para aquilo, eles dizem, sabe o que eles estão pensando? Eles estão pensando no cerimonial, lá do Pechá, o dia do perdão, esqueci o nome, não é? Yom Kippur, dia do perdão. Eles estão pensando no dia do sacrifício, em que as pessoas vão pegar suas pombinhas, os seus cordeiros, aquelas coisas para fazer sacrifício. E vão lá na presença do sacerdote, e vão oferecer aquilo, e aquilo vai ser sacrificado pelos pecados. Eles estão pensando naquilo, eles ainda estão lá atrás. Eles estão dentro da certeza deles, eles estão dentro daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles conheceram. E Jesus está dizendo para ele: olha, gente, hoje eu quero mostrar algo diferente para vocês. Vocês não vão precisar mais matar cordeiro, nem pomba, nem ficar cuidando de animal para me sacrificar. Não, a partir de hoje, o que eu quero colocar em vocês é palavra de vida dentro do teu coração. Começar a ensinar vocês que esses sacrifícios para mim, daqui a um momento, não é nada. Porque eles estavam pensando nisso. E quantos sacrifícios já tinham acontecido e aquele homem não tinha sido curado? E de repente aparece um que diz: os seus pecados que são perdoados. Oh, glória! Muitas vezes nos sentimos no direito até de questionar Deus, diante daquilo que nós aprendemos. Os discípulos estavam caminhando com Jesus num lugar. De repente eles veem um doente. Eles olham para Jesus. Quem foi que pecou? Ele ou seus parentes? Irmãos, e agora façamos nós um autoexame. Quantas vezes nós olhamos para umas pessoas que estão em situação difícil e já pensamos alguma coisa parecida? Meu Deus. Meu Deus. Não vai na igreja, Meu Deus. rebelde,
Não é assim que a gente às vezes fala? Também. Olha lá. Pai é crente, mãe é crente, mas só ia dar nisso mesmo. Sabe, irmãos, nós estamos acostumados até a questionar a vida dos outros diante daquilo que nós... Meu Deus. E hoje a palavra está dizendo, olha gente, comece a tentar olhar as coisas no olhar pelo prisma desses 4 jovens e de Jesus. Eles mudaram a história daquele momento. Ele foi mudada a história porque a atitude de 1 e 4 homens com relação à vida daquele paralítico, para eles não interessava. Olha o que Jesus olhou para ele. Para eles não interessava a história dele. Para aqueles homens, o que foi mais honroso e que Jesus viu é que não interessa a maldição que tinha lançado neles. Não interessa a história pregressa dele. Interessava, sabe, única e exclusivamente que se na presença de Jesus os pecados são perdoados, as doenças são curadas, as mágoas são retiradas, o perdão é lançado a todos que querem e precisam. Na presença de Deus é isso que acontece. E eles acreditaram nisso. E os religiosos, eles não queriam saber disso. Eles queriam saber de cumprir a lei. E Jesus pergunta para eles: por que arrazoais isso no seu coração? Por que vocês têm tanta maldade dentro de vocês por causa da lei? A lei é boa, mas do jeito que vocês pensam ela fica ruim. A lei é perfeita, mas só que do jeito que vocês estão usando ela para afastar as pessoas de Deus e não para deixar Deus mais próximo das pessoas. Vocês estão usando a lei de forma equivocada. Irmãos, tem gente usando a Bíblia de forma equivocada. E ao invés de aproximar as pessoas de Deus, estão alongando elas. Ao invés de fazer com que as pessoas tenham prazer de vir e ouvir a palavra, as pessoas estão se distanciando. Esta semana eu tive uma triste conversa com um amigo. Eu não sabia, e ele era da igreja desviada há muito tempo. E eu conheço ele há pelo menos 10 anos. E não sabia. E começou a abrir esse espaço depois desse negócio da gente fazer essas lives. Fazer esses cultos em casa, começou uma abertura, pessoal, se eu ouvir uma pessoa falar aqui, outra pessoa falar ali, ele veio conversar comigo assim, e ele falou: Landim, minha mãe está doente, está no hospital, internada. Nós somos se não me engano, são 8 irmãos, só 3 estão fazendo o trabalho de ir visitar, ficar com ela e tal. Isso é o que me deixou entristecido. E os outros 5 que não foram visitar a mãe ainda, não fizeram nada, são cristãos. São crentes. Não, já é sério essa palavra, você pode até hoje não estar pulando. Você pode hoje até não estar vendo nada assim, não vê anjo, não vê aquelas coisas que a gente gosta de ver, mas Deus está falando para vocês: gente, eu amo vocês. Eu amo vocês, e eu quero que o meu amor que eu entrego para vocês possam expressar isso para outras pessoas, para as pessoas saberem que eu amo elas também, que eu as amo também da mesma forma que eu amo vocês. E Deus só é visto no mundo, aqui na terra, através da igreja. E a igreja não é isso. A igreja somos nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. E as pessoas estão usando isso de forma equivocada. Estão usando isso de forma errônea. Sabe, essa palavra
palavra aqui, ela vai mais longe, ela vai um pouco mais adiante do que a gente pode imaginar. As nossas certezas precisam passar por uma reciclagem, precisam ser colocadas à prova, para ver se elas vão perdurar. A letra, ela não tem sentido. A letra diz, cumpra-se. A letra diz, está certo ou está errado. Só que aí Jesus vem e diz assim, bem-aventurado. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando alguém vier falar mal de você por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós quando for preso e for castigado e for humilhado por causa do meu nome. Vocês são bem-aventurados, muda a história. E só passa por isso quem tem amor dentro do coração. E Jesus diz para eles assim, por quê? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer para este homem, os teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Irmãos, eu não sei como é que você vê essa palavra, mas as duas palavras chegam no mesmo lugar. Tanto faz uma como a outra. Porque se ele for curado, é sinal que Deus visitou ele. E se ele for perdoado, é sinal que Deus também visitou ele mais no profundo ainda. Deus ainda olha para ele e diz assim, olha, perdoados estão os seus pecados. Ele está dizendo, mas não interessa se você anda ou não anda. Não interessa se você fala ou não fala. Não interessa se você vê ou não vê. Não interessa se você faz a mesma coisa que os outros fazem. Interessa que eu te chamei de filho. E eu quero te restaurar na terra. Porque eu quero você no céu comigo. Não interessa quem você é na terra. Interessa que Deus olhou para você e disse, olha filho, perdoados estão os teus pecados. A história, aquela história que o diabo tomou posse da sua vida e te colocou esse aleijão, eu estou quebrando hoje. Porque o aleijão, a paralisia também era, segundo os costumes judaicos, era um sinal de que Satanás ou espíritos malignos tinham tomado conta da vida daquela pessoa. Então, se ele estava sendo curado, ele também estava sendo liberto disso. Vê a profundidade dessa palavra. Não é simplesmente uma cura. Não é simplesmente alguém chegar e falar assim, você está curado, vai para casa. Quantas pessoas deviam conhecer aquele aleijado lá e ver a história dele? Quantas pessoas lá já tinham visto a família dele e falar, será? Aleluia! É sério? Glória a Deus! Aleluia! É sério isso? Quantas pessoas olharam para aquele paralítico às vezes e olharam para ele e disseram assim, será que esse cara fez? Meu O que Deus! será que a mãe dele fez? Meu Deus! O que será que o pai dele fez? Para ele ser assim? Meu Deus! Como será que é a casa dele? Oh, Senhor! Como é que será que eles conversam? E as dúvidas começam a crescer com relação à vida daquela pessoa. Aleluia! A razoar é isso. Por que você está questionando? Jesus está querendo dizer, por que você está questionando o que eu estou fazendo para uma pessoa, querendo abençoar uma pessoa, e vocês estão questionando isso? Eu estou livrando uma pessoa de todos os males, piores que eles podiam ter, e vocês estão questionando isso. Vocês que deviam entender a misericórdia de Deus. Aleluia, Deus!
Muitas vezes nós que temos a obrigação de entender as coisas de Deus, muitas vezes nós não agimos da forma que nós precisamos agir. Jesus fala assim, ó, já que vocês estão pensando desse jeito, eu vou fazer uma coisa. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra até para perdoar pecados. Olha, ele não fala para curar. Vê como é profundo isso, ele não fala curar. Autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade para acabar com a história negativa. Ele tem autoridade para acabar com a maldição que foi lançada na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele tem autoridade para acabar com o mal que foi jogado dentro do seu lar, dentro do seu casamento, no meio dos seus filhos, no meio da sua história. Ele tem essa autoridade. Ele tem a autoridade de mudar a conversa dos outros a teu respeito. Ele tem a autoridade para mudar a ideia que as pessoas têm a seu respeito. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Aí ele olha para o paralítico. Porque até então ele estava tratando da multidão. Ele estava tratando da religião. Ele estava tratando da igreja. Ele estava tratando daqueles que iam falar sobre ele depois. Ele estava tratando o coração que tinha maldade. Ele estava tratando as palavras de maldição que tinha vindo lançadas sobre a vida daquele homem, daquela família. Ele estava tratando o coração de todo mundo. E diz a palavra que ele, só por causa disso, ele olha para o paralítico e diz: a ti eu te digo. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Irmãos, quando eu vejo essa palavra eu me emociono, sabe por quê? Porque Jesus não mandou ele pregar. Jesus não mandou ele andar. Jesus mandou ele, vai para a tua casa. E essa é a parte da palavra que mais me impressiona e mais me incomoda. Quando ele fala, vai para a tua casa. Ele está dizendo, vai lá para a tua casa. Porque quando você chega lá, quem ouviu as palavras de maldição que foram lançadas sobre você, ele vai ser curado da alma. Vai lá porque as pessoas que falaram mal da sua família vai ver que eu visitei a sua casa. Volta para a sua casa e mostra para eles que eu amo a sua casa e a sua família. Volta para a sua casa porque hoje eu restauro a sua história, a história do teu pai, da tua mãe, eu restauro. Quando eu olho para essa palavra que Jesus diz, ele diz assim, olha. Ele está dizendo, olha, você vai para a sua casa, porque o vizinho que falava mal da sua família e de você, vai ver você caminhando e sabe que você é amado de Deus. Volta para a sua casa, porque as pessoas que te conheceram sem andar e disseram que eu não estava perto de você, vão saber que eu sou o Deus da sua vida, dos seus pais, dos seus avós, eu sou o Deus da tua família e amo todos vocês e não tem nenhuma maldição que eu não possa quebrar. Esse milagre é muito mais profundo do que simplesmente fazer uma pessoa andar. Glória ao teu nome, Jesus. E ele faz o milagre e manda um aviso para o paralítico: toma a tua cama. Aleluia. Tomar a cama e não esquece de onde eu te tirei. Não esquece o que eu te fiz. Não esquece o que eu fiz para você, para sua casa, para sua família. Não deixe entrar o esquecimento. A bênção não pode fazer com que
você esqueça do que representa Deus na sua vida. Maravilha, Jesus. Os fatos por Deus não pode fazer com que nós esqueçamos logo depois da bênção. Ele está dizendo, olha, eu vou te abençoar assim, mas não se esqueça. Toma a tua cama, lembra quanto tempo você ficou ali? Lembra quanto tempo você ficou prostrado? Lembra que durante todos esses anos, só agora apareceram 4 pessoas que quiseram te ajudar. Sabe o que é interessante? Aqui nessa palavra, ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Aquilo que era maldição serviu para glorificar o nome do Senhor. Ele não tinha lugar, ele não tinha como entrar naquele lugar. Mas quando Deus entrou na vida dele, abriram um espaço para ele passar, para ele sair. Ele recebeu autoridade para isso. Ele não precisou ser erguido por uma corda para o telhado. Ele saiu caminhando para que todos que Deus é Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Sabe qual foi o comentário? Jamais, nunca vimos coisas assim. Eu nunca vi ninguém restaurar uma pessoa tão completamente, tão rapidamente e tão instantaneamente como vê hoje. Deus tem esse poder. Ele tem essa autoridade. E Ele quer usar a mim e a você. Sabe quem que Ele quer usar? Você que acha que não pode. Ele quer usar você. Que já recebeu algumas palavras que te desanimaram, que te dizeram e te paralisaram. Hoje é a oportunidade de você sair dessa paralisia. Jesus está te dizendo assim, ó, não deixe a culpa te corroer, não deixe a doença te matar, não deixe as palavras te paralisarem, não deixe que o que os outros pensam a teu respeito faça com que você não ande, não caminhe, não faça aquilo que eu disse para você fazer, não deixe que isso paralise. Lembra que eu te amo e perdoo os seus pecados e te chamei para ficar perto de mim, diz o Senhor nesta noite para você. Nós não podemos esquecer dessa palavra. Porque muitas vezes a gente questiona isso. E Deus nessa noite Ele está dizendo, olha filho, filha, perdoar pecados é muito mais profundo do que simplesmente você olhar para uma pessoa e falar, eu te perdoo. É muito mais profundo do que simplesmente você olhar, alguma pessoa olhar para você e falar, eu te perdoo. O perdão, ele restaura. O perdão, ele restaura a alma e restaura a vida. O perdão, ele restaura casamento. O perdão, ele restaura... que absurdo. Nós estamos num momento único da igreja hoje, o momento de Santa Ceia. Momento de comunhão, momento de assentar-se à mesa. Momento de estarmos juntos e participando do pão e do vinho, todos nós juntos. E como é que está o nosso coração para com o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso companheiro? Com quem eu tenho partilhado o meu cálice? Só com pessoas que eu gosto, com pessoas
que eu às vezes não quero ficar muito perto. Deus quer restaurar isso hoje. Glórias a Deus. Aleluia. Ele quer restaurar você, Ele quer restaurar você como igreja, Glórias a Deus. como pai, como irmão, como mãe, Glória a Deus. como marido, como esposa. O que eu estou pregando hoje para você é que é o Evangelho de Jesus. Confirma mesmo, Senhor. Aleluia. Nós expusemos a palavra que Jesus deixou para a gente. Sabe, nessa noite, Jesus está dizendo: filho, perdoado que são os seus pecados. Perdoado que são os seus pecados. E sabe o que é pecado? É erro. Deus está dizendo: não se culpe tanto pelo erro que você cometeu. Coloque eles na minha mão. Eu vou fazer com que as pessoas vejam que esse erro que você cometeu, que isso que está acontecendo na sua vida, que você acha que Ele é Deus, que não está na sua vida, que não está no seu casamento, na sua família. Coloca isso na minha mão. Apresenta isso para mim. Coloca isso como propósito de vida. Você vai ver que todos que estão contra, que falando contra, que estão amaldiçoando, pessoas que estão falando mal, pessoas que não conhecem a sua história, vão perceber que eu te amo, que Deus te ama. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, receba esse conselho do Senhor para a sua alma. Jesus perdoa pecados. Ele quer te restaurar de dentro para fora. A parte externa para Deus não interessa muito não. Porque Ele chega a falar no Evangelho: se a tua mão fizer pecar, corta ela fora. Porque é mais fácil você ir para o céu faltando uma mão do que ser lançado para o inferno. Esta noite sinceramente, eu agradeço a paciência dos irmãos de terem escutado essa palavra. Mas eu acredito que Deus tenha falado conosco nesta noite. Eu acredito que o Evangelho do Senhor foi anunciado. E eu acredito que Deus, Ele falou no teu coração dizendo: olha, filho, eu estou restaurando sua vida. Essa irmã que está aqui, ó, com a criança no colo, por favor. Essa aqui, perto da caixa de som aí. Atrás. Não, atrás da senhora. Essa noite eu estou pregando aqui e o Senhor disse para eu dizer uma coisa para ele. Ele tem olhado e visto as palavras que foram lançadas a respeito da sua vida. As pessoas estão dizendo para você assim: você pensa que você é o quê? Eu conheço a sua história, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua família, e você está querendo ser o quê? Melhor que os outros? Deus está te dizendo nessa noite: olha, eu restauro a sua história, a sua casa, a sua família, e essas palavras de maldição vão se tornar em bênção na sua vida. Você vai poder dizer para essas pessoas: eu te amo em Jesus Cristo. Vocês podem ter lançado essa palavra para mim, mas hoje eu vou te dizer: eu amo vocês em Jesus Cristo. Estou orando por vocês, para que Deus possa restaurar as vidas de vocês